Seja bem-vinda, pastora Fátima. Então, meus amados, nós vamos orar para nós darmos início a essa nossa meditação na palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção, a graça e o favor do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos aos teus pés, nos colocamos à tua presença e rogamos que o Senhor seja servido em nos abençoar e nos dê um tempo santo, um tempo sagrado na tua presença, que esse seja um momento assim de muita edificação, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito do Senhor possa nos dar sabedoria e revelação, que assim seja para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ler hoje três textos, né? E o primeiro texto que eu quero ler hoje, para nós conversarmos, falarmos um pouco, está em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, o livro de Judas, os versículos 20 e 21, que diz assim, ó: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então olha só que texto precioso, que texto maravilhoso, né? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua vinda. Então olha só o que esse texto está dizendo para nós. Eu acho muito bonito essa expressão santíssima fé, né? A nossa fé é o maior patrimônio que nós temos. O maior patrimônio que nós temos, irmãos, não é o carro, apesar dele ser extremamente importante para nós, não é a casa onde nós moramos, não é o sítio, a fazenda, né? Maravilha quando Deus nos concede essas coisas, nos dá essas coisas, é bênção de Deus. Nós não somos nada contra a pessoa ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa abastada, graças a Deus, isso é bênção de Deus. Mas a nossa fé é o nosso maior patrimônio. Porque quando se perde a fé, se perdeu tudo, né? Porque é impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com Deus sem fé. A palavra de Deus fala isso, que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver fé. É através da fé que nós nos relacionamos com Deus, é através da fé que nós temos todo tipo de coisa com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é físico, Deus é espírito. E como que se entra em contato com o espírito? No caso, através da fé. Para nós entrarmos em contato com alguém, nós precisamos de um meio, de um veículo. Eu estou aqui na minha casa falando com você que está aí na sua casa. Eu estou utilizando um veículo. Qual é o veículo que nós estamos utilizando? O Facebook, a internet, isso, aquilo. Um veículo. Se desligar aqui esse veículo, pronto, acabou a nossa comunicação. Porque para a gente se comunicar um com o outro precisa de um veículo, né? Se eu quiser ir na sua casa, ou eu tenho que ir a pé, ou eu tenho que ir de carro, eu tenho que ter um veículo, um meio, um modo, uma maneira, uma forma, um jeito de chegar até você. E qual é o jeito, a maneira, a forma, o veículo para nós nos comunicarmos com Deus? A nossa fé. Então a nossa fé é importantíssima, ela é básica, ela é crucial, ela é essencial, ela é indispensável. Então nós precisamos cuidar bem da nossa fé. Por isso que a Bíblia chama a nossa fé de santíssima fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé.
Então nós precisamos nos edificar a nós mesmos, cuidar da nossa fé, né? A nossa fé não pode esmorecer, a nossa fé não pode enfraquecer, nós não podemos cair da nossa fé. Então a fé precisa ser alimentada. Seja bem-vindo, irmão Elcio. A nossa fé precisa ser alimentada. Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar da nossa fé. O nosso corpo físico, nós tomamos banho, nós fazemos barba, nós cortamos o cabelo, nós nos arrumamos, trocamos de roupa, nos alimentamos, dormimos, nos exercitamos. Fazemos uma série de coisas para cuidar do nosso corpo físico, né? E basta você olhar para uma pessoa, você sabe se ela está se cuidando bem ou se ela está se cuidando mal, né? Quando você vê um morador de rua, você vê uma pessoa desleixada, normalmente está sujo, o cabelo maltratado, embaraçado, né? Às vezes a pessoa está até cheirando mal, porque ela não se cuida, não tem como ela se cuidar. E a nossa fé é a mesma coisa, irmãos. Nós podemos cuidar bem da nossa fé, né? Cuidar bem da nossa fé, ou então podemos tratar a nossa fé de qualquer forma, né? Por isso que a palavra de Deus diz, aí nossa amada irmã Tereza, seja bem-vinda, irmã Tereza. Nós estamos lendo aqui Judas, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, conservai-vos a vós mesmos, olha só, conservai-vos a vós mesmos, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para quê? Para a vida eterna. Olha bem, quando eu cuido bem da minha fé, quando eu guardo o meu espírito, quando eu guardo a minha alma, eu estou me conservando para a vida eterna. Então, irmãos, não tem coisa mais importante do que isso. Nós cremos, nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Evangelho, recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Entregamos a Ele a nossa vida. E o que nós estamos esperando agora? Nós estamos esperando Jesus voltar. Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, né? Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, meus amados, é através da nossa fé, através da nossa esperança, é que nós vamos obter essa bênção. Então, Judas capítulo 1, versículo 20, versículo 21 diz: amados, conservai a vossa santíssima fé. Conservai a vossa santíssima fé, né? Porque é através dela que nós vamos herdar a vida eterna. Irmãos, através da fé que nós fomos salvos, através da fé que nós somos curados, através da fé que nós somos batizados no Espírito Santo, através da fé que nós recebemos os dons espirituais, através da fé que tudo acontece. Por isso que Jesus falou lá para Marta, né? Que se creres, verás a glória de Deus. Jesus chega ali, Lázaro está 4 dias já sepultado, e Marta fica preocupada quando Jesus fala em abrir a sepultura, em tirar a pedra, e Jesus disse: eu já não tirei dito, eu já não falei para você, Marta, que se você crer, se você colocar sua fé em ação, você vai ver a glória de Deus. Então, nossa fé é fundamental. E a Bíblia chama ela de santíssima fé. Só que a nossa fé, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser tratada. Igual a pele do seu rosto precisa ser tratada, igual você precisa ser cuidado, você precisa cuidar da sua fé. E muito mais da nossa fé. E como que nós cuidamos da nossa fé? Nós cuidamos da nossa fé nos edificando espiritualmente. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós vamos para a casa de Deus, estamos em comunhão com o povo de Deus, quando nós trabalhamos na obra de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus, nós estamos conservando a nossa fé. O cristão tem que exercitar a sua fé, né? Para que ela esteja sempre viva,
sempre de pé, sempre forte. E o tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, é um tempo perigoso para a nossa fé, né? Os templos estão fechados, as igrejas estão recolhidas dentro das suas casas, né? A igreja que eu falo, os membros, os irmãos, estão recolhidos dentro da sua casa. Então nós precisamos saber como viver, como passar, como transpassar esse momento agora de uma forma que a nossa fé seja edificada, né? Porque se a pessoa ficar em casa, não ora, não jejua, não lê a palavra de Deus, começa a se envolver com as coisas do mundo, começa a alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma com coisas mundanas que não agradam a Deus, que não edificam, que não fortalecem, a fé dele não vai crescer, não vai robustecer. Antes, pelo contrário, ela vai minguar e pode até extinguir. Então, essa palavra é uma palavra de exortação para nós. Judas capítulo 1, versículo 20 e 21. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Então esse é o primeiro texto que eu queria falar, comentar assim com os irmãos, essa exortação santa da palavra de Deus, mostrando o cuidado que nós precisamos ter com a nossa fé, cuidar da nossa vida espiritual. Agora eu quero ler um segundo texto. O segundo texto está no Evangelho aqui de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 37 a 44. Um texto que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus diz assim, vou ler, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, acompanha. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 34. Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou da arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o que Jesus está falando aqui, irmãos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado Robson, seja bem-vindo, meu querido. E continua a leitura. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Irmãos, olha depois aí na sua Bíblia, né? Seja bem-vinda, Celina. Olha depois da sua Bíblia, Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 44. A palavra de exortação que Jesus está nos dando. Ele está chamando a nossa atenção para nós nos apercebermos o momento que nós estamos vivendo. E ele diz assim que assim como foi, do mesmo jeitinho que aconteceu lá nos dias de Noé, antes de Deus trazer o dilúvio, Noé ficou, parece que 120 anos, pregando, anunciando, falando sobre o dilúvio que viria, o juízo que viria, né? Paz, amado Benedito Nascimento, muito paz, Deus abençoe. Noé ficou falando, testemunhando, pregando, dizendo que haveria de vir uma intervenção divina. E foi construindo uma arca. E as pessoas zombavam, né? E de repente o que aconteceu? Deus mandou a chuva e durante 40 dias e 40 noites choveu copiosamente e minou água de todos os cantos da terra.
e a Bíblia diz que subiu sobre o mais alto monte, quase 7 metros de altura acima do mais alto monte, e logicamente morreu, né? Morreu todo ser na face da terra. Então Jesus está dizendo assim, que assim também vai acontecer na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está querendo dizer para nós, irmãos? Que Noé pregou e não foi ouvido. E hoje também o Espírito Santo tem falado à sua igreja e às vezes não tem sido ouvido. A igreja não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está falando para nós hoje? Está falando para nós estarmos apercebidos. Está falando para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Está falando para nós abrirmos as Sagradas Escrituras. Está falando para nós estarmos em alerta. Você já viu um cavalo, um animal, quando ele pressente algum perigo, a primeira coisa que ele faz é levantar as orelhas, né? Ele fica em alerta, ele fica pronto para qualquer tipo de reação. É assim que nós estamos precisando viver hoje, irmãos, de orelhas em pé, com olhos bem abertos, buscando sabedoria, buscando discernimento, buscando entendimento da parte de Deus. E Deus tem mostrado para mim que tem muitos cristãos que estão vivendo assim, totalmente desapercebido. Tem gente que está gostando de ficar em casa, está gostando, não tem compromisso, não tem que ir à igreja, tá bom, podia ficar assim, sempre assim, estava maravilhoso. Não está entendendo o que está acontecendo, não está sabendo fazer uma leitura, né? Não está sabendo fazer uma leitura do momento espiritual. Sadraque, seja bem-vindo, meu querido. Não está sabendo fazer a leitura do momento espiritual que nós estamos vivendo. Então nós precisamos, não é para nós vivermos alarmistas, desesperados, ansiosos, não. Mas é para nós entendermos o que está acontecendo. Não é normal, não é coisa normal, não é? Nós saímos totalmente da normalidade. Então, irmãos, nós não podemos viver assim, como se não tivesse nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, guarda no seu coração essa palavra, risca aí, marca aí na sua Bíblia, lê depois com mais calma. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 44. Jesus dizendo, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, como se nada tivesse acontecendo. Até o dia que, o que aconteceu? Noé entrou na arca com os animais. E aí veio a chuva, veio o julgamento. E Jesus fala uma palavra muito dura, assim, ele diz assim, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, nós falamos Judas capítulo 1, versículo 20 e 21, que manda nós conservarmos a nossa santíssima fé. Estamos vendo aqui Mateus capítulo 24, esse texto falando para nós estarmos apercebidos, estarmos em alerta máxima, né? Não é para acender nem a luz amarela, não é para acender a luz vermelha. Agora nós estamos no tempo que é para estarmos com a luz vermelha acesa, atenção máxima a tudo que está acontecendo. E para nós terminarmos hoje, eu quero falar um pouquinho sobre Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Fala aqui sobre Esaú. Esaú, infelizmente, registrou o seu nome nas Sagradas Escrituras como exemplo de um crente negligente, de um crente que não teve temor, não teve fervor, não teve zelo com as coisas de Deus. Quando você fala em Davi, você pensa num homem de Deus, né? Quando você fala em Abraão, o homem, o pai da fé. Quando você pensa em Elias, você pensa em poder, em unção, né? Quando você pensa em Débora, a mulher virtuosa que conseguiu um grande livramento para Israel, né? Quando você pensa em Jeremias, você pensa no sofrimento, e assim vai. Isaías, o grande profeta Isaías, um dos profetas que mais profetizou sobre Jesus Cristo,
profeta messiânico. Então, cada servo de Deus, cada serva de Deus, cada personagem bíblico que nós mencionamos o nome, nos remete a um determinado entendimento. Mas quando nós falamos o nome de Esaú, o irmão de Jacó, o que vem à nossa mente? Vem à nossa mente um homem negligente, um homem que jogou fora a bênção de Deus, que não valorizou a bênção de Deus, que desrespeitou a bênção de Deus e depois tentou correr atrás, tentou buscar, mas já era tarde demais. Esaú, para nós, irmãos, é exemplo de arrependimento tardio. Arrependimento é uma bênção, mas ele tem a hora certa, ele tem o momento certo, né? Tem a hora certa da coisa acontecer. O arrependimento tardio, depois que passa, aí não produz mais efeito nenhum. Aí não é mais arrependimento, aí é remorso, né? Aí é remorso. É quando a pessoa começa a avaliar as consequências da besteira que ele fez. Aí ele fica com aquele remorso, aquela tristeza do seu coração. Vamos ler o que a Bíblia fala para nós em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. Diz assim, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que texto duro, né, irmãos? Ninguém seja devasso ou profano. A palavra profano quer dizer o seguinte: aquele que viola a santidade de alguma coisa que é santa. É quando eu, você, qualquer pessoa trata uma coisa santa como uma coisa qualquer, como uma coisa vulgar. É quando a pessoa não dá a devida importância para aquilo que é santo, não dá o devido valor. Foi isso que Esaú fez. Por isso que a Bíblia o chama de profano, ele profanou. Ele recebeu, herdou de Deus o direito da primogenitura. E era uma bênção singular. O primeiro filho homem que nascia de uma família, ele recebia, irmãos, a herança espiritual do seu pai. E no caso de Esaú, ele ia receber a herança espiritual de Abraão. A bênção que Deus deu a Abraão, que Deus prometeu a Abraão, passou para o filho dele, para Isaque, e agora chegou a hora de passar para Esaú. Olha só, a bênção que Deus deu a Abraão, que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 12 a Abraão, que ia fazer de Abraão uma grande nação, que ia abençoar, que a descendência dele ia ser numerosa como as estrelas dos céus. Tudo isso, meus amados, ia recair sobre a vida de Esaú. Ele era o primogênito, apesar de ter sido gêmeo com seu irmão, mas foi ele que nasceu primeiro, né? Mas o que ele fez? Ele estava com fome, viu seu irmão fazendo lá uma comida. Irmãos, comida, refeição, todos nós gostamos de comida, de refeição, mas nós comemos todo dia, de manhã e de noite, no almoço e janta. Por mais gostosa, por mais boa, por mais importante que possa ser uma refeição, é uma coisa comum. Todos nós comemos de manhã e de tarde, né? E às vezes tem dia que você até esquece do almoço, ou até esquece da janta. Uma coisa tão comum. E Esaú estava com fome, ele estava na caçada, não foi bem sucedido na caçada, estava com fome. E ele chega, vê o seu irmão fazendo ali uma sopa de lentilha, nem grandes coisas era, uma sopa de lentilha, uma sopa vermelha. E ele com fome sente aquele cheiro daquela comida quente, e ele pede para o irmão um pouco, o irmão fala: eu te dou tudo, se, olha só, ou se você me der o seu direito de primogenitura. O diabo faz isso conosco, né, irmãos? O diabo está pronto a nos dar tudo que nós quisermos. Se, porém, contudo, todavia, sempre tem uma condição, né? Sempre tem um porém. Te dou tudo que você quiser,
se você me passar o seu direito de primogenitura. Seja bem-vinda, Sonara Vitória Padilha. Se você me der o seu direito de primogenitura, eu não te dou só um pouco, não, te dou é tudo. Te dou tudo. E ele pensa e fala o seguinte: ó, quer saber de uma coisa? Eu tô com uma fome violenta, tô aqui com a barriga doendo. Que me adianta esse negócio de bênção espiritual, de direito de primogenitura? Eu quero encher minha barriga, né? E aí o que ele faz? Ele fala: tudo bem, fica com o direito da primogenitura. Aí o irmão dele fala: não, peraí, jura pelo Senhor. Olha só como é que a coisa era séria. O irmão dele não aceitou assim a coisa de boca, não. Você quer? Quer. Então, jura pelo Senhor. O diabo também quer que a gente faça isso, irmãos. Ele quer nos comprometer, ele quer que a gente jure pelo Senhor. Ele quer que a gente negue, mas negue assim, de contrato assinado, né? E não quer uma coisa assim, da boca para fora, não. E aí o Esaú profanou a bênção que estava sobre ele, violou a santidade daquilo, jurou pelo Senhor, passou o direito de primogenitura. O irmão dele entregou lá o prato de comida, a panela, ele comeu tudo aquilo e tal, e a coisa aconteceu, né? Mais tarde ele viu a besteira que ele tinha feito. E ele foi ao pai dele e a bênção já não tinha mais nada para ele. Engraçado que ele pergunta para o pai dele: mas o pai, não sobrou nenhuma bênção? E o pai fala: não sobrou nenhuma bênção. Foi tudo para o seu irmão. E aí ele fica revoltado, fica nervoso, e quando ele vai saindo, o pai chama ele e fala: olha, tem uma bênção, tem uma única bênção que eu posso te dar. É que você vai ser servo do seu irmão. A única bênção que ele recebeu foi a bênção de ser servo de um servo de Deus, né? Servir ao servo de Deus é uma bênção. Então olha só a advertência sagrada que a palavra de Deus faz para nós. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Bem sabemos que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. E não achou mais lugar para arrependimento. E ainda que com lágrimas buscou, não adiantavam mais aquelas lágrimas. Então, meus amados, nós falamos aqui 3 textos. Judas capítulo 1, versículo 20 e 21, fala sobre a nossa santíssima fé. Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 44, Jesus nos exorta a termos cuidado com o tempo que nós estamos vivendo, porque ele diz que a volta do Senhor vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas estavam apercebidas e foram todas pegas de surpresa. E terminamos hoje meditando aqui sobre Esaú, um homem que tinha tudo para ser a maior bênção, e no entanto entrou para a história bíblica como exemplo de um homem negligente, de um homem profano. Então, meu amado, eu, você, nós hoje estamos aqui na presença de Deus, nós já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós estamos crido, nós estamos confiados, nós estamos em Cristo, lavados, remidos do sangue de Jesus, recebemos o batismo nas águas, descemos as águas batismais, confessando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Muitos de nós já fomos, inclusive, batizados com o Espírito Santo, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Estarmos atentos, estarmos apercebidos, estarmos cuidando da nossa santíssima fé, né? Cuidando da nossa santíssima fé, até o arrebatamento da igreja, até nós irmos ao encontro do Senhor. Então, meu amado, busque o Senhor, ore ao Senhor, se santifique, esteja em atividade na obra de Deus, na casa de Deus. Nós não estamos de férias, nós não estamos na praia, nós não estamos lá na Disneylândia, né? Nós estamos vivendo um momento bíblico, um momento profético,
Nós estamos vivendo um momento muito especial da história da igreja aqui da face da terra, né? Acabou de entrar também uma prima minha muito querida, muito amada, lá de Volta Redonda. Seja muito bem-vinda, minha amada irmã. Uma alegria nós vermos parentes em Cristo Jesus, né? Então nós estamos encerrando a nossa fala, a nossa palavra, mas a nossa advertência hoje é essa, é ficar firme no Senhor Jesus Cristo. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Servir ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, né? Até a volta do Senhor Jesus. E porque será gloriosa, será maravilhosa a volta do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que estar falando como João falou, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cristão verdadeiro, cristão que verdadeiramente está em Cristo, não teme a volta de Cristo. Não teme a morte, não teme a volta do Senhor Jesus. Antes, pelo contrário, deseja, almeja, anela pela volta de Jesus. A palavra Maranata quer dizer isso. A palavra Maranata é um clamor, é o desejo da alma de um verdadeiro cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, que diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que crer, nós temos que ter essa esperança, essa fé, essa certeza, que quem vai colocar ordem em todo esse caos é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então o cristão que tem medo da volta de Cristo, o cristão que tem medo da morte, o cristão está precisando se converter, está precisando se voltar para Jesus, está precisando rever a sua fé, rever o seu relacionamento com Deus. E não tem nada de errado em fazer isso não. Maravilha quando alguém se arrepende verdadeiramente, se volta verdadeiramente para Deus, né? Se achega verdadeiramente ao trono da graça de Deus, né? Que nós possamos estar com essa expressão de Maranata nos nossos lábios. Ora vem Senhor Jesus. Está ali a Ju também, está aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora orar, pedindo que Deus nos fortaleça, nos agracie, nos unja, nos guarde em Cristo Jesus para seu louvor e para a sua glória. Vamos à oração em nome de Jesus. Clamar o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja. Nós oramos pelo teu povo, nós oramos por estas vidas preciosíssimas que aqui estão conosco e aqueles que posteriormente virão a assistir, a ouvir, meu Deus, esse clamor. Que a mão grande, gloriosa, bendita, maravilhosa do Senhor seja derramada, seja estendida sobre esta vida, sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família, para guardar, para abençoar, para proteger esse meu amado irmão e sobretudo, meu Deus, e especialmente, Senhor, para guardar a fé desse meu amado em Cristo Jesus. Deus, que assim seja, em Cristo Jesus, para seu louvor, para sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Vamos acompanhar esse cântico, essa mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.